de uma guerra, para você ter ideia, e a nação estava toda a nação de Judá, ela estava com um grande aperto. E a palavra de Deus nos diz que o rei Josafá andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante os olhos do Senhor. Preste atenção nisso aqui. Fazendo o que era reto perante os olhos do Senhor. E em 2 Crônicas, capítulo de número 20 e o verso 30, no entanto, o mesmo rei como ele, que tomou medidas importantes quanto à justiça e à vida religiosa da nação de Judá, buscando colocar sua vida e de todo o povo na presença de Deus, teve seus momentos dramáticos e dificuldades e aperto. Ou seja, no texto lido, observamos, para você ter ideia, que ele esteve diante de uma situação de medo, diante de uma situação de insegurança e de desespero, quando se viu diante do exército dos Moabitas e Amonitas. Apesar disso, sabe o que ele fez? Ele buscou a Deus e buscou a Deus como saída. E o que acontece? Saiu vitorioso. Ou seja, ele entra na guerra e ele sai vitorioso. Mas existem alguns passos para a vitória em tempos de crise. Presta atenção nisso. Existem alguns passos que nós precisamos seguir à risca para vencermos em tempo de crise. Sabemos que os dias que se precedem o fim dos tempos, para você ter ideia, o exército do inimigo tem se levantado contra a igreja de Jesus, procurando obter vitória, levando muitos cristãos para situações semelhantes às de Josafá. Provavelmente você esteja sofrendo esses ataques do inimigo, como opressão, medo, insegurança, e justamente nesse momento em que procuram acertar suas vidas com o Senhor, ou seja, procurando acertar suas vidas, sobrevêm essas coisas. Nessa hora, o que podemos observar? As várias formas que muitas pessoas se portam, elas murmuram, reclamam de Deus, e algumas abandonam a fé, a igreja, seus projetos, e permanece, ou seja, só permanece na presença do Senhor quem tem os seus projetos. Ou seja, quais foram as armas e os passos que Josafá, ele traçou, ele decidiu para ter vitória? Primeira coisa nós encontramos do versículo 1 ao versículo 6 do texto que nós lemos. Primeira coisa que Josafá fez: reconheceu sua situação e foi buscar o socorro do Senhor. Ou seja, ele vai se apresentar diante de Deus. Ele reconhece que necessita de um socorro, ele reconhece que ele está cercado pelos seus inimigos, ele reconhece que a situação e a única forma dele vencer essa guerra é só lutando, é só buscando o Senhor, é só buscando o socorro do Senhor. Ou seja, e quando ele vai buscar o socorro do Senhor, ele vai entender que a única forma dele sair vitorioso desse lugar é buscando a face do Senhor. Josafá sabe que a mão de Deus, ela é a única solução. Ele é o socorro bem presente. Ele é o socorro bem presente. Nas maiores crises da nossa vida, quando o medo tomar conta, e quando você se sentir cercado por todos os seus problemas, seja ele financeiro, espiritual, eu não sei que área o inimigo tem levantado para te afrontar, para fazer você desistir, mas o importante é você reconhecer a situação e buscar o socorro de Deus. Reconhecer que você não tem probabilidade humana,
humanamente falando, você não tem nenhuma probabilidade de você sair vitorioso sozinho dessa guerra. Então o que você precisa? Você precisa buscar ao Senhor, reconhecer que existe um problema. Na maioria das vezes a gente não consegue sair e o diabo nos coloca no meio da crise. Ele consegue fazer com que nós sejamos vencidos pelas próprias adversidades da vida. Na maioria das vezes, ele nos coloca em situações, e essas situações a gente acaba se entregando a elas e a maioria das vezes nem identificando o porquê nós estamos vivendo esse problema. E na maioria das vezes nós somos vencidos porque não reconhecemos que necessitamos buscar a Deus. Existem guerras que elas só podem ser lutadas quando você entrega elas diante de Deus. Existem crises que só podem ser vencidas na nossa vida quando você entrega ela diante de Deus. Existem situações que você precisa reconhecer que até agora você tentou carregar sozinho esse fardo. Você tentou levar esse fardo. Humanamente falando, você já tentou todas as possibilidades humanas. Ou seja, você já buscou A, você já buscou B, você já buscou no médico, você já buscou na medicina, você já buscou consultor, você já buscou tanta coisa que você já buscou, tantas portas que você bateu. Mas você percebeu que cada vez que você busca uma solução humana, a crise aumenta mais e mais terreno o diabo toma conta da sua vida? Você já percebeu que mais terreno o diabo vai tomando? Você precisa reconhecer que você precisa buscar a Deus. O que Josafá está fazendo? Ele está reconhecendo que existe um problema. Ele sabe que está cercado. Ele sabe que existem inimigos que estão tentando tragar a vida dele. O pior problema é quando você sabe que está vivendo um problema, mas aí você não decide levantar desse problema. Esse é o problema maior. É você se conformar com um problema. É conformar com uma crise que se estabeleceu dentro da sua casa. Você precisa reagir a esse problema. Como você vai reagir? Buscando a face do Senhor. Como que você vai vencer essa guerra? Buscando a face do Senhor. Como que você vai entender que você está vivendo uma crise? Buscando a face do Senhor. Como que você vai reconhecer isso? Você precisa reconhecer que existe um problema. Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça para vencer no tempo de crise é reconhecer que existe um problema. Existe um problema. Ou seja, essa é a primeira coisa que Josafá está fazendo. Ele está reconhecendo que existe um problema. Segunda coisa, dentro desse reconhecimento, é buscar a face do Senhor. É aplicar seu coração para buscar o quê? A face do Senhor. Por que buscar a face do Senhor? Porque a única forma é reconhecer que você precisa buscar a Deus. Se você não reconhecer que existe um problema, você vai ficar à mercê da situação. Então, qual que é a primeira coisa que Josafá fez? Reconheceu que tinha uma situação. Segunda coisa que Josafá vai fazer, para você ter ideia, está aqui no versículo de número 7 até o versículo 13. Olha o que ele vai fazer aqui para você ter ideia. Josafá, a segunda coisa que ele vai fazer para vencer essa crise, Josafá trouxe à sua memória as alianças e as promessas de Deus. A questão não era se Deus tinha esquecido ou não das suas palavras, porque isso é impossível. A única coisa de que Deus se esquece é dos nossos pecados confessados e arrependidos. Confessar as alianças e as promessas de Deus é para que nós lembremos que Ele tem compromisso conosco. Absolutamente, Ele é fiel e que nos fortalece na fé e na esperança. Ou seja,
A confissão sistemática das alianças e promessas de Deus tem pelo menos dois efeitos tremendos. Primeiro, enche os céus sobre nossas cabeças como sementes de vitória, tirando os nossos olhos das circunstâncias do inimigo e voltando-se para o Senhor. Segunda coisa, são decretos proféticos contra as crises, porque se tornam palavras de ordem contra a voz do inimigo, neutralizando o caos de toda crise instalada. Ou seja, quando José traz à sua memória essas promessas, para você ter ideia, quando ele traz à memória as alianças do Senhor, ele traz isso na sua cabeça, ele está trazendo na sua mente, ele está movendo os céus e fazendo com que a palavra e os decretos proféticos que Deus falou acerca da sua vida, eles sejam construídos em ordem e que traz o cumprimento das suas palavras. Ou seja, presta atenção nisso aqui. Quando Josafá, ele mete isso na sua cabeça, ele coloca isso na sua cabeça, ele está colocando, ou seja, ele está trazendo à memória as alianças e as promessas de Deus, ele está transformando as alianças e as promessas que Deus fez a ele, está trazendo de forma que elas se tornam decretos de Deus. Você precisa professar as promessas e as alianças que Deus te fez. Quando você chama à existência as promessas de Deus, e quando você professa as alianças do Senhor que você fez e que Deus fez contigo, isso te blinda e neutraliza a ação do diabo para desmotivar a sua fé no meio da crise. Ou seja, quando você professa as alianças do Senhor, traz à sua memória qualquer arma que o diabo use contra a sua fé, contra você, elas são neutralizadas. Por que elas são neutralizadas? Porque as promessas do Senhor e as alianças do Senhor na nossa mente, na nossa memória, faz com que eu seja blindado, conservado, ou seja, a ação do meu adversário, ela não tem efeito sobre a minha vida, porque as promessas do Senhor, ela nos blinda, nos neutraliza contra qualquer ataque do diabo contra as nossas vidas. Ou seja, a segunda coisa que Josafá faz para vencer nos meios da crise, ele trouxe à memória as alianças e as promessas de Deus na vida dele. Qual é a terceira coisa que Josafá faz? Josafá se colocou na posição certa, por isso ouviu o consolo e as estratégias de Deus. Ou seja, a terceira coisa que ele decide fazer no meio da crise, para vencer no meio da crise, Josafá colocou na posição certa. Por isso, ouviu o consolo, ou seja, a tranquilidade veio no seu coração. E ainda, ele ouviu as estratégias do Senhor. A partir do versículo 14 até o versículo 17, como é bom saber que o Senhor cuida de nós e toma parte para si as nossas batalhas. Ou seja, ele toma as nossas guerras. Estando com o Senhor, as nossas batalhas não são nossas, são dele. Diz o texto bíblico que ele estava em jejum, em oração, quebrantamento, e o quebrantamento é a confissão. Então o Espírito do Senhor disse: o Deus nunca deixa de nos responder. O problema é que às vezes não estamos na posição de ouvido. Às vezes Deus, ele quer nos dar estratégia para vencer essa crise. Mas o problema é que nós não estamos na posição certa. Josafá se coloca na posição certa quando ele vai jejuar, quando ele vai orar, quando ele vai buscar a face do Senhor, ele está se posicionando na posição certa.
Na maioria das vezes, as nossas guerras não são vencidas porque nós estamos fora da posição certa, fora da posição que o Senhor quer que nós estejamos. Ou seja, a primeira coisa, ele faz para vencer essa crise, ele se posicionou na posição certa, buscou a presença, está em jejum, está em oração buscando a face do Senhor. Ou seja, isto fez com que ele tivesse sensibilidade para ouvir o consolo de Deus e também escutar as estratégias de Deus. Quando você se posiciona na posição certa, você, além de ser consolado no meio dessas guerras, porque essa batalha que você está enfrentando não é sua, meu irmão. Essa batalha que você está enfrentando, Deus só está querendo que você se posicione. E o seu posicionamento, preste bem atenção nisso, o seu posicionamento vai fazer com que você ouça o consolo de Deus, seja consolado por Ele. Deus vai te dar estratégia no meio dessa questão que você está enfrentando. Existe uma guerra que está sendo travada em todos os 4 cantos da sua história. Eu estou falando com pessoas que até agora você estava fora da posição. E o diabo estava ganhando campo na sua vida. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, Ele está te posicionando nesse momento. Eu declaro que, pela palavra profética, que você seja reposicionado à posição de guerra que Deus te estabeleceu. Eu declaro que você, minha irmã, você, meu irmão, você que está diante dessa situação, diante desse mar fechado, eu declaro que Deus te reposicione e que a palavra do Senhor, ela possa direcionar seu caminho nessa tarde. Talvez você está perdendo por uma pequena questão. Você está fazendo quase tudo certo, mas está fora da posição de jejum e oração. Está fora do posicionamento. E o seu posicionamento é o que vai gerar com que Deus assuma a sua guerra. Quando você se posiciona da maneira certa, a guerra não pertence a você mais. Ela é transportada do ambiente da terra, ela é transportada para o ambiente do céu. Guarde bem essa palavra. Quando você se posiciona da maneira correta, a guerra deixa de estar nesse nível aqui da terra e ela é transportada para o nível do céu. Ou seja, quando ela é transportada para o nível do céu, para você ter ideia, remavassumi de candarabás. Quando a guerra ela sai da atmosfera física e ela é colocada nas mãos do Senhor, ela já não lhe pertence mais. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que as nossas orações, elas movem o céu. E quando nós oramos, o céu se move. E quando nós nos posicionamos, Deus pega-nos pela mão direita, pela sua destra da justiça. E o que Deus faz? Deus nos posiciona e assume o controle das nossas batalhas. Eu estou dizendo que essa guerra já não lhe pertence mais, meu irmão. O Rabachev de Candarabás. Eu estou liberando uma palavra profética para algumas pessoas agora. Essa guerra já não lhe pertence mais. O Eterno tomou a sua batalha agora. Deus está reposicionando a sua vida. Ah, pastor, não consigo orar. Volte até a comunhão, estabeleça a oração, o jejum e comece a buscar a Deus. E amanhã você vai ver os primeiros resultados de como enfrentar essa crise, essa pandemia. Essa pandemia. Como você sair vitorioso. Israel está vivendo 3 anos e meio de crise. Bastou um homem se posicionar diante de Deus e Deus manifestou a sua glória. Imagina que nós estamos enfrentando uma crise mundial de 1 ano. 1 ano nós estamos enfrentando essa guerra. 1 ano nós estamos enfrentando essa batalha.
Mas olha para você, você é mais do que vencedor. Por que você é mais do que vencedor? Porque até aqui a mão do Senhor te sustentou. Por quê? Porque você está posicionado. Existem pessoas que estão comigo nessa live aqui, que eu vejo grandes portas que se abrem por causa do seu posicionamento. Eu estou vendo empresários que estão conosco aqui. Deus vai trazer consolo, orientação e vai te dar estratégia para esse negócio. Esse negócio seu vai render muito mais do que quando não existia a crise. Eu estou dizendo que esse salão de beleza, Revachev de Candarabás, esse salão de beleza vai ter tanto cliente. Pode preparar a planilha, porque o seu posicionamento aqui está desencadeando. A sua guerra ela foi transferida para o céu agora. Eu estou dizendo que esse salão de cabeleireiro seu, meu irmão, Revassume de Candarabás, Deus está tomando, prepara a planilha, prepara a sua agenda, porque você não vai dar conta de atender seus clientes. Vai ter que fazer uma lista para você atender. Eu estou dizendo para você que está desempregado, que já mandou currículo para todas as partes. Deus só diz assim: se posiciona hoje em oração, em jejum e prepare, porque Deus vai tirar as estratégias para você começar a ter seu próprio negócio. Pastor, não consigo emprego, é porque Deus quer te transformar no empresário. Pastor, mas eu não tenho recurso. Não se preocupe com recurso. O recurso vem da mão de Deus. Deus está criando situações. E a situação que Deus está criando é que Deus está te conectando a outras pessoas por o seu posicionamento no meio dessa crise. Pastor, por que isso? Porque você tem que decidir. Se você decidir, eu vou vencer no meio dessa crise, prepare, porque eu estou vendo a mão de Deus prosperando a sua vida, meu irmão. A mão de Deus está lhe prosperando. Existe algo poderoso e profético de Deus que está sendo desencadeado sobre a sua vida pelo seu posicionamento. Ou seja, Josafá colocou na posição. Por isso ouviu o consolo e as estratégias. Então se coloca na posição que Deus vai te trazer, além de trazer consolo no meio dessa crise, Deus vai fazer com que você prospere. Quarta coisa que Josafá decidiu para vencer no meio da crise. Josafá adorou, obedeceu e provou a vitória. Não, vou repetir de novo. Josafá adorou, obedeceu e provou a vitória. Do versículo 18 até o 22, não basta saber quem é o Senhor e nem o que o Senhor pode fazer. É preciso agir. Tomar atitude de fé, atitude de vencedor no Senhor. Se o Senhor já falou, só nos resta obedecer. Escute bem isso aqui. Se o Senhor falou, só nos resta obedecer. O nosso problema é que Deus está falando todos os dias e todos os dias queremos ouvir algo de Deus. E todos os dias Deus está falando, mas quando Deus fala é para você obedecer, é para você se posicionar. Se o Senhor já falou, só nos resta obedecer. Isto é pôr em prática os seus conselhos, assumir uma atitude de louvor e adoração. Obediência assim mostra que descansamos nele em plena crise, porque sabemos que a nossa vitória é certa. Até porque adoração, obediência e fé andam de mãos dadas e são garantia de vitória para os santos de Deus. Ou seja, obediência assim mostra que descansamos nele. E entenda que adoração, obediência e fé andam de mãos dadas com ele. Ou seja, Josafá, ele está, para você ter ideia, ele está entendendo, ele adorou, obedeceu e provou a vitória.
Seu problema é que você está esperando Deus falar todo dia a mesma coisa, como Deus na verdade já falou. Todo dia Deus está falando contigo. Agora o que você precisa fazer? Você precisa adorar, obedecer e provar a vitória do Senhor. Deus se colocou aqui nessa tarde. Deus se plantou, independente do país que você esteja na África, se esteja na Ásia, se esteja no Japão, esteja na Europa, esteja no Brasil. Deus se colocou na frente dessa live para você adorar, obedecer e provar a vitória do Senhor. Deus quer que você prove a vitória do Senhor. Obedeça, adore, que você vai entender os segredos de Deus para a sua vida. Deus está visitando a sua vida, William Silva, de uma maneira muito poderosa. E eu vejo a mão do Eterno indo sobre a sua vida e agora. E eu vejo Deus trazendo à sua memória palavras que estavam travadas no mundo espiritual. E eu vejo a unção de Deus destravando o seu destino aí agora. Existe uma glória de Deus manifestada em promessa na sua vida, William. Que Deus está dizendo assim, eu estou tomando todas as promessas que estavam travadas e eu estou trazendo a luz e o esclarecimento. Deus diz assim, vem dias por aí, William, e que eu vejo a mão de Deus abrindo uma porta sobre a sua vida. Mas é uma porta comum. Eu vejo uma chave que gira uma porta, só que ela não só gira no mundo espiritual. Mas ela não só gira no mundo espiritual, como ela também gira no mundo físico, porque eu vejo Deus te conectando a pessoas, e essa conexão traz promessas que estavam travadas há muitos anos na sua vida. Deus vai te conectar com pessoas certas por esses dias. Eduardo, Deus está visitando a tua vida de uma maneira especial. Há mais ou menos, para você ter ideia, há uma porta que se abre, Eduardo. E essa porta, ela vem de onde você nem imaginava que ela ia abrir. Eu vejo Deus criando uma situação, por causa da sua adoração, por causa da sua insistência em buscar a face do Senhor. Deus vai lhe dar um sonho por esses dias. Da mesma maneira que tu tivesse um sonho há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, Eduardo Cordeiro, Deus te deu um sonho. E nesse sonho você sonhava, você andava por um campo. E esse campo parecia ser grande. Parecia uma lavoura muito grande. Só que você andava no meio dessa lavoura. E de repente essa lavoura, ela desaparecia. Você acordou e nunca entendeu esse sonho. Deus vai trazer a sua memória. Deus vai te dar esse sonho outra vez como sinal. E quando você estiver andando nesse sonho, esse sonho vai ser tão real que essa lavoura vai se transformar como se fosse trigo diante dos seus olhos. E você vai ver nesse trigo, para você ter ideia, você vai ver nesse trigo como formas de cara humana, e Deus dizendo assim, eu vou conectar você com pessoas que vai ajudar você a cumprir o meu propósito na sua vida. Prepara, porque Deus vai lhe honrar. A cidade não é Lisboa,
É uma cidade bem próxima de Lisboa. Deus vai te conectar a uma pessoa que ela vai te trazer para dentro do propósito de Deus para a sua história. Remaia sub de Kalevarasai. De Mandarasorebai teleforbe de Candarabas. Derebi de Vandarasub de Kalebas. Deus está batendo martelo para algumas pessoas agora. Contratos estão sendo fechados agora. O Rebarasub de Vandarasai. Eu vejo o martelo da justiça do Eterno sendo batido no meio dessa crise. E algumas pessoas sendo visitadas. Remanda o vor que vassai. Reba telepo madarassai. Causas judiciais têm sido ganhas nesse dia. Deus está abrindo portas que estavam fechadas para muitas pessoas que estão conectadas conosco aqui. Então guarde isso no seu coração. A palavra que eu tenho, decida vencer no meio das crises. Decida vencer no meio das crises. Essa decisão é sua e você tem que decidir vencer no meio das crises. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe de uma maneira muito poderosa nesse dia. E eu queria que você orasse comigo nessa semana, nessa jornada da série, trazendo um novo em tempos de crise, vencendo com o novo de Deus em tempos de crise. Eu quero abençoar a sua vida nesse instante, quero orar pela sua vida, quero declarar uma palavra profética sobre a sua vida, te abençoar. Amanhã, às 16 horas do horário do Brasil, às 21 horas do horário da Espanha, 20 horas do horário de Portugal, nós estaremos aqui de volta outra vez nessa série poderosa. Amanhã eu tenho uma palavra, como vencer e como trazer a prosperidade no meio da crise. Prepara, porque amanhã a palavra vai ser muito forte. Como trazer a prosperidade no meio da crise. A prosperidade é uma forma de vencermos no meio da crise também. Aleluia. Antes de eu orar por você, eu queria fazer um convite especial para você. Você que ainda não se inscreveu no dia, nós teremos no dia 8 e dia 9. Dia 8 e dia 9 nós teremos a nossa primeiro seminário profético. Será um seminário profético poderosíssimo. Nosso seminário profético em língua portuguesa. Ou seja, nós teremos nosso primeiro seminário profético. Eu quero estar colocado na tela aí. Seminário profético, transformação e multiplicação extrema. Serão 2 dias, no dia 8 e dia 9 de maio. Começando às 13 horas do horário do Brasil. 13 horas no horário do Brasil. E começando no horário da Espanha, às 18 horas do horário da Europa, 17 horas do horário de Portugal. Nós teremos aí 2 dias poderosíssimos. Eu estarei jejuando do dia 1 ao dia 9, para que Deus manifeste um rompimento poderoso sobre a sua vida. Você que não fez sua inscrição, faça sua inscrição. Eu, pastor Marcos Sala, nós estaremos dando lugar aqui. O Espírito do Senhor vai destravar seu destino, destravar promessas. Ele vai batizar com o Espírito Santo, vai ativar você nos dons espirituais. Nós vamos estar ministrando como ativar e mover nos dons espirituais. Pastor, como eu faço uma inscrição? A inscrição você pode fazer aí, o telefone está aí, é o 31 DDD, o telefone é 99324 3217. Ou pode ir lá pelas redes sociais, Instagram, Facebook. Aí embaixo aí você tem, na descrição aí do vídeo aí do YouTube, você tem aí os nossos contatos. Você pode entrar em contato também e faça a inscrição. A inscrição é baratinha, é só uma ajuda de custo. A inscrição é R$110. Talvez você diz, pastor, mas R$110 é muito dinheiro. Não é muito dinheiro nada não. Para o que Deus vai destravar, nós estaremos do dia 1 ao dia 9, consagrando para que esse seminário profético de transformação extrema destrave
todas as áreas da sua vida, meu irmão. Nós vamos destravar todas as áreas da sua vida. Nós vamos liberar uma palavra poderosa de Deus na sua vida. Esse será o dia que Deus vai marcar a sua vida. O seminário será um seminário intenso, será privado. Você faça a inscrição, nós já temos 40% das inscrições das vagas esgotadas já para a glória de Deus. 40% das inscrições para a glória de Deus já foram preenchidas em menos de 48 horas. Deus tem sido muito bom para conosco e algo extraordinário. Eu tenho certeza que quem participar vai viver algo novo de Deus. Para você ter ideia, 40% das nossas inscrições já acabaram. Eu acredito que nós vamos olhar amanhã, eu acredito que já passaram dos 50% já. Garanta a sua vaga e nós vamos estar dando lugar nesse dia, irmãos. Você tire seu tempo, você que está fazendo parte, tire seu tempo. Se você é solteiro, tranque o seu quarto, deixe o seu celular, seu computador, sua televisão. Vai ser pelo link do próprio YouTube, mas privado, só para quem está inscrito. Você vai entrar para o seu quarto, você que vai fazer e vai estar em família. Vai ser algo profético. Deus falou algo muito poderoso comigo, por isso que eu estou fazendo esse seminário profético. Eu estou fazendo ele em língua portuguesa, porque Deus falou comigo que haverá um destravar e um rompimento muito poderoso sobre a vida das pessoas que estão ali. Nós só temos 200 vagas e mais de 40% já foram preenchidos, acredito que já passou 40%. Nós não temos mais vagas, só 200 vagas, 200 pessoas que serão abençoadas de maneira poderosa. Então eu espero você faça a inscrição, não perca a sua oportunidade. Senhor, no nome de Jesus, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã. Declaro, Senhor, que no nome de Jesus Cristo, ele seja ricamente abençoado. Libero, Senhor, uma palavra profética da sua parte sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão conosco. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar o restante de dia, de noite, para os seus filhos. E eu declaro um destravamento e um rompimento espiritual sobre a vida deles, no nome de Jesus. Deus abençoe. Amanhã estamos de volta às 16 horas, horário do Brasil, 21 horas, horário de Espanha e 20 horas, horário de Portugal. Shalom, Deus abençoe sua vida.